Olá, professores, diretores, coordenadores, PCNPs, os nossos amigos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos na nossa terceira TPC diária, né, de Ciências, Natureza e Tecnologias. Meu nome é Juvenal, estou como PCNP de Biologia, professor de Biologia e Ciências na Rede. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma TPC da área de Ciências da Natureza. Eu sou o Paulo, estou aqui na diretoria de ensino como PCNP de Química e acabo dando uma força em Física. Olá, professores, eu sou a professora Márcia, PCNP de Ciências na diretoria de ensino Campinas Oeste e com muita satisfação estou junto com os meus colegas, meus grandes parceiros de área, o Juvenal e o Paulinho, para preparar essa nova TPC, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, envolvendo os professores de ciências, biologia, química e física. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, professores, não esqueçam da lista de presença. O link ele fica disponível na descrição desta TPC, apenas na data em que ela acontece, em que ela ocorre. Esse preenchimento deve acontecer ao final de toda a TPC para avaliação e registro da presença de vocês para que nós, do Núcleo Pedagógico, podemos registrar o número de participantes no CAD de formação da sede. O controle da presença de vocês em toda a TPC, ele deve ser feito pela unidade escolar. Essa lista de presença que nós pedimos para vocês preencherem, ela não é disponibilizada para a escola. Vocês terão acesso a todos os links e apresentação usados nas nossas ATPCs na descrição de cada uma delas. Lembrando que faz parte, na semana a diretoria de ensino ofertar a vocês 2 tempos de formação de ATPC, por isso que são 90 minutos de duração as ATPCs da diretoria de ensino. Nossas ATPCs, lembrando, elas são construídas, alinhadas aos assuntos que são abordados no Centro de Mídias. Na primeira TPC lá no Centro de Mídias, no dia 1º de abril, foi abordado o tema Conviva Escola Mais Segura. Falou-se de família, de segurança pública, órgãos do sistema protetivo, educação, sendo corresponsáveis pela segurança e pela resolução consensual de conflitos dentro da escola. No Conviva foi mencionado que há 4 grandes dimensões. Na segunda TPC, do dia 1º de abril, a temática foi competências socioemocionais na área de ciência da natureza, cujo objetivo foi aprimorar as práticas pedagógicas do professor de ciências da natureza durante o planejamento e a realização das atividades propostas nos materiais Currículo em Ação e também São Paulo Faz Escola para a 2ª série e 3ª séries do ensino médio, com foco no desenvolvimento integral do estudante, tanto cognitivo como socioemocional, já que a TPC está falando sobre competências socioemocionais. Já na nossa diretoria de ensino Campinas Oeste, para relembrar, nós fizemos uma retomada dos momentos de reflexão que aconteceram na primeira TPC. Nós falamos sobre os materiais de apoio da SEDUC para a ciência da natureza e suas tecnologias, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre, que nesse momento só contempla língua portuguesa e matemática. Como ainda em ciência da natureza não temos o Aprender Sempre, trouxemos as habilidades essenciais de ciências da natureza do primeiro bimestre, que estão disponíveis no site da EFAP e como estão sendo trabalhadas pelo Centro de Mídias. Falamos também sobre as habilidades essenciais relacionadas ao currículo paulista, o atendimento das habilidades em relação ao currículo em ação e, por fim, um breve exemplo de uma sequência de atividades, como elas estão organizadas. Após a retomada desses assuntos já abordados nas ATPCs do Centro de Mídias e também da Diretoria de Ensino, começaremos a nossa terceira ATPC, que tem como objetivo retomar a questão diagnóstica proposta na segunda TPC de Ciências da Natureza, que trata sobre as estratégias de ensino, mostrar também sequências de atividades de Ciências da Natureza e dar exemplos de atividades que podem ser usadas durante as etapas de uma sequência de aprendizagem durante as aulas de vocês, tanto de forma remota, como também de forma presencial, através do ensino híbrido. Primeiro assunto da pauta sobre a questão diagnóstica que nós iremos abordar, que é a primeira parte da nossa pauta, é retomar sobre a questão diagnóstica que fala sobre as estratégias de ensino.
Em nossa segunda TPC de Ciências da Natureza para o ensino fundamental e médio, nós tratamos sobre as habilidades essenciais de ciências que foram selecionadas pela SEDUC. Nós trouxemos uma questão diagnóstica para vocês refletirem e enviarem para nós sobre quais estratégias que nós, professores, você, professor, está usando ou até mesmo pode usar para garantir o avanço da aprendizagem dos nossos estudantes neste ano de 2021, considerando tanto o ensino híbrido e também o ensino remoto. Nós podemos visualizar vários exemplos citados, como aulas práticas, seminários, estudo de caso, aulas lúdicas, grupos de verbalização e também de observação, a sala de aula invertida, atividades impressas, a partir da realização de uma diagnóstica, retomar o que for necessário com o aluno, a promoção da curiosidade desses estudantes, a importância da interação com eles, ou seja, são vários exemplos de metodologias ativas, e nós sabemos que elas propõem um estudante mais ativo na construção do próprio conhecimento e um professor com uma atuação mais de mediador, que elabora e orienta os desafios de aprendizagem do estudante. Quando é trazido para nós, quando é falado para nós sobre o ensino híbrido, nós devemos lembrar que é uma estratégia pedagógica na qual os estudantes eles aprendem via momentos presenciais e momentos digitais. Essa metodologia oferece mais controle sobre o processo de aprendizagem e mais autonomia para o aluno, para o estudante, através da tecnologia. O ensino híbrido, ele combina, então, a tecnologia digital com as interações presenciais. Ele tem o objetivo principal a personalização do ensino. E quando nós falamos em personalização de ensino, nós estamos pensando em adequar o ensino às necessidades da turma, do estudante. Sabemos também que para todas essas estratégias elencadas é necessário que nós, professores, façamos um planejamento dessas estratégias de ensino abordadas para garantir que todos os estudantes tenham acesso e oportunidade de desenvolver a habilidade que está sendo trabalhada durante a aula ou durante as aulas. Esse planejamento nosso, ele precisa ser de fato real, que ele possa ser colocado em prática e principalmente que ele vise e alcance a aprendizagem em nossos alunos e nossas alunas. Para que tudo isso se concretize de fato, a mudança da cultura escolar, onde o professor deixa de ser o centro da aula e quem é o centro é o aluno, ele que é o protagonista de sua aprendizagem, O professor ele tem um papel principal na orientação de acordo com as necessidades dos alunos, realizando uma boa intervenção em todas as etapas das estratégias adotadas. O acompanhamento do professor sempre vai ser essencial, indispensável e insubstituível. Todas essas sugestões da questão diagnóstica de que trata quais estratégias nós podemos usar para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes durante esse período de pandemia que estamos vivenciando, que nós estamos visualizando na tela, nos mostra como estamos alinhados no objetivo comum que temos na educação, que visa sempre o estudante, a preocupação que nós temos com a aprendizagem deles. Nós agradecemos a participação de todos e observamos como o foco do estudante sendo o protagonista de sua aprendizagem é importante, como foi elencado, aulas práticas, sala de aula invertida, outros vários exemplos de metodologias ativas, o ensino híbrido que viva a responsabilidade de nós professores como orientadores na aprendizagem do nosso aluno, o uso da tecnologia de maneira eficaz e eficiente, não apenas usar por usar, o cuidado de olhar para cada estudante, se sua aprendizagem de fato está se consolidando, enfim. Nós aqui da diretoria, do núcleo pedagógico, da área de ciências da natureza, nós agradecemos todos os nossos colegas professores da área com suas colocações e suas participações em nossas ATPCs. Na segunda e terceira partes desta TPC, iremos abordar as sequências de atividades, abordando exemplos que podem ser usados durante a aula, que irá ser trabalhada por vocês.
Bom, já vimos que as sequências de atividades estão organizadas da seguinte maneira: a primeira etapa, que é a ativação inicial, a segunda, que é o desenvolvimento da aula, e, por fim, a última etapa da sequência de atividades, que é a finalização, a avaliação que será realizada com ou pelo estudante. Quando pensamos em trabalhar o desenvolvimento de habilidades em nossos estudantes, nós devemos pensar em estratégias que devemos usar e qual é a intencionalidade pedagógica com o uso dessas estratégias. Onde eu quero chegar como professor, qual que é o meu objetivo na minha aula, a minha meta de ensino durante aquela sequência de atividade ou durante aquela aula. Para isso, o planejamento das ações é fundamental, não se fala de aula em educação sem falar em planejamento e até mesmo replanejamento. Sem realizar esse planejamento ou esse replanejamento, sem ter a organização das ações que serão trabalhadas durante o período para o desenvolvimento da habilidade necessária para que nosso aluno ele consiga de fato avançar com o seu aprendizado. Por isso que as sequências de atividades, elas estão organizadas com o antes, o durante e o depois, que é a sondagem, o desenvolvimento e a finalização. Então, a partir de tudo isso que nós falamos, nós vamos sugerir atividades para vocês, professores, com indicações de ativação inicial, desenvolvimento, finalização na área de ciências da natureza, nesse primeiro momento para as ciências do ensino fundamental. A sequência de atividades que iremos trabalhar no ensino fundamental é do 7º ano e os exemplos que iremos sugerir podem ser adaptados entre as etapas da sequência e também para o outro ano ou série, caso o professor ache interessante e que trará benefício para a aprendizagem do nosso estudante e da nossa estudante. A habilidade escolhida é a habilidade do 6º ano, que é uma habilidade de retomada, a segunda habilidade do 6º ano em ciências, que fala sobre observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais, ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para se fazer um bolo, por exemplo, como também pelo conhecimento por meio de publicação eletrônica ou impressa, de situações relacionadas ao sistema de produção. O objeto de conhecimento são transformações químicas, e nós temos que partir da ideia que nosso aluno já tem conhecimento do que é uma transformação, que ele saiba diferenciar uma transformação química de uma física, que ele saiba o que é evidência, e se não sabem, na medida em que a aula vai caminhando, o professor vai retomando e garantindo o desenvolvimento da habilidade trabalhada. A habilidade, ela pede que o estudante observe, que ele identifique, que ele registre as evidências que ele consegue observar durante a ocorrência de uma transformação ou de uma reação química decorrente da mistura de substâncias. É isso que a habilidade espera que o aluno, que o estudante consiga desenvolver. A relação com o material regular, que é o currículo em ação do 6º ano, volume 1, está lá presente na situação de aprendizagem 2 em transformações químicas. A primeira etapa da sequência de atividade e ativação inicial, como já vimos, ela refere-se ao levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, que também podemos chamar de sondagem. Já é o primeiro momento de contextualização, pois o estudante ele vai participando a partir da relação que ele faz com o seu cotidiano. É o momento de colocar o objetivo da aula para posteriormente a gente fazer uma análise se a habilidade foi contemplada ou não. O professor ele poderá identificar como está esse aluno, como está esse estudante, de acordo com o que a habilidade pede. Que o estudante observe e identifique as evidências de uma transformação química, iniciando sua sondagem através de uma ativação inicial, que para esta aula ou para esta sequência de atividades, a sugestão é através de questões disparadoras sobre transformações químicas, como, por exemplo, o que é uma transformação química? Dê exemplos de transformações que acontecem no seu dia a dia. E quais são as evidências que você consegue identificar dessas transformações químicas ou de qualquer outra transformação química?
É importante ressaltar a necessidade que se realize a socialização e a discussão das respostas com os estudantes, retomando conceitos e esclarecendo dúvidas sempre que for necessário. Nesta etapa, é possível que necessite retomar conceitos que alguns estudantes possam não ter desenvolvido a habilidade anterior necessária para a continuidade dos estudos. E uma sugestão que trouxemos para vocês de como realizar essa sondagem, de como realizar essa ativação inicial, é a utilização de uma ferramenta que é o Mentimeter. O Mentimeter é uma plataforma, um recurso digital, utilizado para criar interações em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras, coleta de perguntas e outros tipos de interações. A desvantagem é a necessidade de ter a conexão com a internet se for realizada em tempo real. Ao utilizar essa ferramenta, vocês têm a opção de fazer login por uma conta de Gmail ou pelo Facebook. Basta estar com a conta do Gmail aberta e fazer o login. Agora nós vamos navegar na plataforma para vocês terem uma ideia de como faz a criação de um tipo de apresentação que pode ser usada para enviar as 3 questões norteadoras aos alunos. Bom, professores, vocês estão visualizando que nós estamos com a tela do Google aberta, né, tela de pesquisa. Eu já estou com o meu Gmail aberto, porque ele já faz o login direto. Basta eu colocar mentimeter.com, que ele já vai abrir para minha tela. Se eu quero traduzir a tela para o português, eu clico com o botão direito e vou em traduzir para o português. Eu vou clicar aqui para mim em suas apresentações, que são, na verdade, as minhas apresentações. Quando eu clico, ele vai entrar no meu Mentimeter. Vocês podem visualizar que eu já tenho algumas apresentações aqui. E para eu criar mais uma apresentação, deixa eu traduzir para o português, eu vou em nova apresentação. Ele abre o campo para eu poder digitar a nova apresentação, que nós vamos colocar aqui, nomear como teste de ATPC de Ciências de Natureza e suas tecnologias. Eu crio essa apresentação e ele já vai direcionar para a tela com os tipos de apresentações que eu tenho. Eu vou ter aqui, ó, tipos, content e customizar. Aqui eu vou ter múltipla escolha, aqui eu vou ter nuvem de palavras, aqui eu vou ter final aberto, aqui eu vou ter quiz para poder fazer com os alunos, para eles selecionar a resposta, ou eles digitarem as respostas. Aqui, na verdade, é para ir trabalhando e estudando para você ter opções de trabalhar com os alunos. Aqui nós vamos escolher a palavra nuvem, e eu escolhi o tipo de Mentimeter que eu vou trabalhar com os alunos. Ele já vai para o próximo, para mim, que é onde eu vou colocar a minha pergunta. Então, qual vai ser a minha pergunta? A primeira pergunta é a primeira questão disparadora que nós colocamos na sequência de atividades. O que é uma transformação química? Beleza, coloquei aqui, vocês vão tendo aqui o controle de quantos caracteres ainda falta, que vocês podem digitar. Aqui, inscrições por participantes, a quantidade de respostas que vocês permitem que eles respondam para vocês. Se vocês colocarem 3, eles vão ter que enviar 3 respostas para vocês. Eu vou colocar só uma, que é o que eu faço com vocês, para não ter muita coisa. Se eu quero colocar uma imagem nessa pergunta, eu posso colocar também, isso vai de cada um. E aqui eu permito que os participantes enviem várias vezes a resposta se eles quiserem enviar mais de uma. Eu coloquei uma aqui, mas se eles quiserem mandar 2, 3, eles podem encaminhar, não tem problema. Enquanto eu deixar a votação em aberto, eles vão poder ir enviando para mim. O customizar, aqui é o ambiente que eu posso fechar a votação, eu posso trocar o layout que vai aparecer. Geralmente eu deixo assim, que é o mais limpo, mais básico, para eles poderem visualizar, e para vocês também. Eu posso arrastar a imagem, eu posso alterar a cor,
Então, aqui é mais para vocês irem organizando como que vocês querem que a apresentação fica para eles. Depois que eu fiz tudo isso daqui, eu preciso enviar o link de acesso para eles encaminharem a resposta para nós. Eu vou aqui em compartilhar, eu clicando aqui em compartilhar, ele já abre para mim as 3 possibilidades que eu tenho de envio de resposta. A primeira possibilidade é eu disponibilizando para eles o código de acesso, que é esse daqui. Quando eu disponibilizo o código de acesso para eles, eles vão ter que entrar no Google, e aí eles vão digitar no Google mente.com, só isso, não é o Mentimeter, é o mente.com. Aqui já vai aparecer para eles essa tela, onde eles têm que, por favor, insira o código. Quem vai dar esse código para eles são vocês. Eu inseri o código que eu copiei daqui, eu peguei e inseri ele aqui. E eu coloco enviar, eu não, o aluno. Quando o aluno coloca enviar, já vai aparecer a pergunta para ele aqui. O que é uma transformação química? Como eu autorizei ele enviar mais de uma resposta, então aqui, você pode enviar várias respostas. Se eu não tivesse autorizado, aqui isso já vai aparecer para eles que eles podem mandar uma vez só. A nuvem de palavras, que foi o que eu escolhi, ela possibilita que o aluno responda com até 25 caracteres. Então, na verdade, é uma palavra, ou são 2 palavras, ou uma frase bem curta, porque se ele começar a escrever muita coisa aqui, já não vai conseguir escrever. Então, por exemplo, a gente pode aqui escrever, né, o que é uma transformação química? É uma mudança. E eu pego e eu envio. Eu enviando, depois a gente vai visualizar aqui onde aqui ele vai aparecer para você. Vamos colocar outra resposta aqui para vocês. Vou repetir para vocês mudança, para vocês verem que quanto mais respostas iguais, maior e no centro elas vão ficar na palavra de nuvem, tá? Isso é para ir destacando o que mais foi respondido por eles. Vamos colocar aqui também informação e vamos enviando. Aqui, se tivesse mais uma questão, tivessem 2 questões, eu poderia já colocar a próxima questão, não tem problema nenhum. Esse é o envio que eu exemplifiquei para vocês usando o código. A única coisa que ele vai expirar. Outra maneira que você pode também encaminhar para o aluno é através do link. Se eu copiar o link que ele disponibiliza para mim, eu abro outra página aqui do Google e o aluno coloca tanto no celular como no computador o link que o professor disponibilizou, ou ele só clica, a mesma coisa, vai abrir para eles já direto, eles não vão precisar digitar código nenhum. Enquanto vocês deixarem aberta a votação, eles vão conseguir votar, não vai ter problema nenhum. E aqui a mesma coisa, eles podem responder para vocês, formação de nova substância, esqueci da palavra formação, né? Formação de novas substâncias, isso depende muito da... já não consegui, de nova substância. Ele só permitiu para mim aqui, eu posso tirar o D para conseguir digitar tudo. Isso pode acontecer quando usa a nuvem de palavras. E enviar. Bom, nós vimos que é pelo código que a gente pode enviar para o aluno, pelo link de votação. Outra maneira também é eu fazer o download do QR Code. Quando eu faço o download do QR Code, eu encaminho o QR Code para eles vão centralizar com o celular. A câmera do celular já vai direcionar, já vai abrir para eles a pergunta para eles poderem responder. Bom, fiz tudo isso, aqui eu já vou vendo as respostas. Lembra que mudança eu digitei mais de uma vez? Se eu quero visualizar isso aqui na tela inteira para eu poder trabalhar com meus alunos, eu vou aqui em presente. Quando eu abro presente, ele já vai abrir para a apresentação do que eles responderam. Se eu fizer isso em tempo real com o aluno, na medida que eles vão respondendo, vai tendo uma interação aqui na tela, porque se eles respondem a mesma palavra, eles repetem a mesma palavra,
vai aumentando e essa palavra vai ficando no centro, e as palavras elas vão, ou as pequenas frases, elas vão mudando de lugar, porque depende muito de como ela é respondida, que tempo que ele respondeu. E aqui embaixo eu consigo visualizar quantos alunos que já responderam. Eu não consigo controlar qual aluno respondeu, mas eu consigo saber quantos alunos da turma já responderam, apesar de eu ver só 4 respostas aqui. Mas eu sei que mudança significa que ela teve 2 respostas relacionadas a ela. Certo? É isso, professores. É simples, é fácil, tranquilo, é algo que pode ajudar vocês, tanto na ativação inicial, como no desenvolvimento, ou até mesmo na etapa da finalização. Certo? Espero que tenham gostado, espero que usem. Quem já usa, ótimo. Quem ainda não usa, espero ter ajudado para vocês poderem começar a usar. Caso vocês não querem a nuvem de palavras, mas querem algo que disponibilize mais caracteres para responder, vocês optem pelo final aberto e não pela nuvem de palavras. O final aberto aqui, na verdade, são balões de respostas, que é o que vocês visualizaram na resposta sobre a questão diagnóstica que eu passei para vocês, e aqui os alunos podem responder para vocês até 250 caracteres. Então, já é uma resposta mais longa, que eles podem aí escrever mais sobre o que vocês estão perguntando ou questionando. Nós fizemos a explicação de como usa a plataforma, lembrando que a gente está abordando o assunto da aula sobre evidências de transformações químicas decorrentes da mistura de diversos materiais. E aqui foram algumas respostas, pedi para o professor encaminhar para os seus alunos, e eles encaminharam as respostas que eles achavam do questionamento da questão disparadora, são alunos do 7º ano. Na primeira questão disparadora, que é o que é transformação química, nós percebemos que eles têm uma ótima ideia do assunto. Pode até ser que eles tenham pesquisado na internet para poder responder isso daí, mas enfim, a gente tem respostas deles que a gente pode ir trabalhando com esses questionamentos não, com essas respostas que eles encaminharam para nós. O bom dessa ferramenta é que não identifica o estudante e dando uma segurança maior nas suas colocações. Eles citam que transformação química é mudança, que é alteração química, que também é definida como reação químicas, que consiste nas transformações de novos produtos, que a alteração química é quando uma substância se combina com a outra, dando origem a uma nova substância, que transformar é mudar, que há origem de novos produtos a partir de substâncias que foram submetidas a alterações de suas características iniciais. Enfim, eles citam que transformação química é mudança, é formação de novas substâncias, formação de novos produtos a partir dessas substâncias, que é uma alteração química da substância ou das substâncias. Na segunda questão disparadora, a gente pediu para eles dê exemplos de transformações químicas que acontecem no dia a dia de vocês. A partir do conhecimento da primeira questão, a gente espera que os estudantes consigam citar exemplos nesta questão disparadora, que eles elencaram vários exemplos, como fotossíntese da planta, amadurecimento de frutas, o queimar, e quando eles falam em queimar, a gente visualiza a vela, o churrasco, que você pode já fazer associação que a queima da vela e a queima do carvão é a combustão, e a combustão é um exemplo de reação química exotérmica, e a gente observa que na resposta, por exemplo, ferver água para cozinhar, a gente precisa entender o que eles quiseram dizer com isso. Eles estão falando que ferver água é uma transformação química ou cozinhar é uma transformação química. Eles colocaram aqui também o processo de digestão, quando a fruta estraga, quando o leite azeda, o amadurecimento de banana, que entra também, o amadurecimento de qualquer fruta, quando frita uma carne, ou seja, o cozimento. Então, aqui eles já, a partir da primeira, eles já foram respondendo a segunda do que eles acham que é exemplo de transformação química que acontece no dia a dia. Na terceira
e última questão disparadora, ela atende mais à habilidade que pretende se trabalhar e desenvolver durante a aula, nós esperamos resposta dos estudantes se eles sabem ou não quais evidências que eu consigo visualizar, que eu consigo observar durante a ocorrência de algumas transformações químicas. Eles citaram liberação de gás, o ficar quente, que é a liberação de calor, o virar cinzas, que na verdade é a mudança de consistência, liberação de gás, sair gás, esquentar, mesma coisa que ficar quente, mudar a cor, além da mudança de estado, as variações de cheiro, cor, de densidade e temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Se eles estão considerando essa mudança de densidade da substância anterior para a nova substância, ok. Nelas podem acontecer explosão e liberação de gases. Isso não acontece em todas, mas em algumas pode acontecer. A reação dos elementos a olho nu são notáveis. As evidências podem ser a tonalidade, mudança de cor, a forma e até o estado em que se encontra, seja líquido ou sólido. Aqui a gente precisa trabalhar bem com esse aluno para entender o que ele quis dizer, se está mudando, né, o estado físico da substância nova, que é a formação de um sólido, por exemplo, quando você tem uma reação química sendo formada. Né, a liberação de calor nas combustões, que são reações exotérmicas, mudança de cor, mudança de odor, liberação de gás, ou seja, foram o que eles foram elencando para nós, e a partir disso você já vai trabalhando com esses alunos para ir já ir construindo uma concretização das evidências, uma tabela, pode ser até mais uma tabela com todas as evidências que eles elencaram, e se faltar alguma já pode ser mencionado durante a explanação das respostas dos alunos. Nós gostaríamos de reforçar que é um exemplo de ferramenta que pode ser usada durante a sondagem ou ativação inicial e até mesmo a finalização por vocês, professores, pois o que é bacana é que na medida que vocês vão usando, vocês já podem ir coletando as respostas e automaticamente dando a devolutiva, realizando a socialização com eles já vão vendo que eles estão encaminhando a resposta para vocês. É isso, eu espero que vocês gostem mesmo, que usem e que ajudem vocês durante suas aulas. É esse o objetivo nosso aqui nessa explanação desse exemplo que nós citamos. Aqui nós vamos trabalhar com a segunda etapa da sequência de atividades, que é a etapa do desenvolvimento da aula. Fizemos a ativação inicial e agora vamos para o segundo passo, que é o desenvolvimento da aula. Para esta etapa da situação de aprendizagem, a sugestão dada é, após a socialização da sondagem e retomada do que foi necessário e no decorrer do desenvolvimento da aula, solicitar aos estudantes que, dentre as transformações químicas que foram elencadas na parte da ativação inicial, eles escolham uma e produzam um vídeo ou uma animação, demonstrando a ocorrência do fenômeno escolhido, bem como as evidências de que foram observadas nesse exemplo de transformação que eles escolheram. Novamente, trazemos a importância da socialização das produções dos estudantes e a discussão das transformações abordadas, destacando as evidências de cada uma delas. A sugestão de atividade que pode ser solicitada aos alunos é o do tipo de uma animação do movimento parado usando o celular. A seguir, vocês verão 2 vídeos. O primeiro vídeo, ele explica como se faz uma animação do tipo movimento parado usando o celular. E o segundo vídeo, um exemplo de atividade realizada usando esse movimento parado de uma transformação química que ocorre com o comprimido efervescente da vitamina C, que contém ácido cítrico com carbonato e bicarbonato, que em meio aquoso tem a condição ideal para que a reação possa ocorrer e mostrando a principal evidência observada, que é a liberação do gás carbônico, além do consumo do comprimido, o consumo do sólido durante a ocorrência da reação.
Após a realização das atividades na etapa de desenvolvimento, é importante que o professor realize a socialização com todos e discuta sobre cada transformação abordada, destacando as evidências de cada uma delas. Assim, já vai construindo, junto com os estudantes, as diferentes evidências observadas por cada animação e incluir alguma que não foi abordada por nenhum estudante. Bom, na última etapa da sequência de atividades, que é a finalização, nós temos a sistematização dos objetos de conhecimento, a avaliação da verificação do objetivo da aula e de pontos de atenção para dar continuidade às próximas aulas, a conclusão do que foi trabalhado, como podemos avaliar e finalizar a aula, ou a sequência de atividades, que abordou a habilidade trabalhada com os nossos estudantes. E a sugestão para a finalização dessa sequência didática do 7º ano é exibir outros vídeos de exemplos de experimentos ou transformações químicas no sistema produtivo. Como exemplo, De Onde Vem o Pão, do canal De Onde Vem, que está disponível no link que vocês estão visualizando e também estará disponível na descrição desta TPC. Tem a duração de 4 minutos, é um vídeo bem rápido, bem curto. No episódio, a personagem Kika, ela quer saber de onde vem o pão e ela descobre que o primeiro pão surgiu na Idade da Pedra e para fazê-lo é preciso misturar a farinha com vários ingredientes, inclusive o fermento que serve para fazer o pão crescer, que é a fermentação. É um vídeo simples, próprio para o ano que estamos trabalhando. O outro exemplo de vídeo para finalização é o vídeo Tudo se Transforma, Reações Químicas, os Primórdios, do canal da PUC do Rio de Janeiro, também disponível no link que vocês estão visualizando. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, ele tem 11 minutos, é uma produção audiovisual produzida pela PUC do Rio, em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia e também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esta produção ela integra uma série de 6 programas, totalizando 120 episódios, dedicados ao apoio do ensino de ciências. O importante também nessa etapa, professores, assim como na ativação inicial e no desenvolvimento, é a sistematização e discussão com os estudantes sobre esses exemplos de transformações químicas apresentados e avaliar a aprendizagem deles por meio das respostas que eles vão dando ou por meio de qualquer outro método escolhido por vocês. É claro que em todo o processo, em todas as etapas, durante as aulas, nós já vamos avaliando como esse aluno ele está se saindo, como que ele está desenvolvendo a habilidade que nós estamos trabalhando com eles. Então é isso, professores. Essas são sugestões, subsídios para vocês. E a partir de agora eu passo a palavra para o Juvenal falar. Bom, pessoal, vamos falar agora de biologia. Eu não vou seguir os moldes definidos como a Márcia seguiu e o Paulinho vai seguir na apresentação dele. Eu trouxe um tema que dá para nós trabalharmos em uma aula, 2 aulas, 10 aulas, quantas forem necessárias, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu não defini. Eu não defini porque essa formação vai ser uma formação para nós, professores, uma formação, como se fosse uma aula para nós, uma aula para os alunos, para vocês replicarem para os alunos, uma aula para outros PCNPs, para qualquer um da nossa comunidade escolar ou da nossa sociedade, tá? Ela está baseada, pode mudar, Paulinho, fazendo favor, o slide. Isso, mudou aqui. O tema é a origem da vida. Lembrando que as imagens, o que eu trouxe aqui, nós vamos ter os links, tá? Vai estar na descrição. Para a sondagem inicial, ou para a gente trazer a temática, eu separei aqui uma habilidade que é proposta tanto para a primeira série, da primeira à terceira série do médio, tá? Uma habilidade essencial,
que é analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução científica, a evolução da vida na Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Como ela é uma habilidade diária, nós temos os componentes tanto em biologia, física e química. Para a gente trabalhar a temática de hoje, eu trouxe uma habilidade, a 201 de Ciência da Natureza, do ensino médio, que é, como nós vimos nas outras ATPCs, pelo código alfanumérico, ela é uma habilidade da primeira à terceira série do ensino médio. Ela está proposta na primeira série do ensino médio para o terceiro bimestre, porém, ela é requerida como pré-requisito para agora, no primeiro semestre, para segunda série e terceira série do médio. Então, vamos lá. Ela diz: analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra, do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Algumas imagens para a gente fazer essa sondagem inicial. Eu pergunto a vocês, já vamos exercitando. Para vocês, não precisam responder, tá, gente? Na mente de vocês, como surgiu a vida? Qual a sua crença sobre a origem da vida, sobre a origem da Terra, sobre a origem do universo? E tem algumas imagens para que a gente possa refletir um pouco, pensar um pouco e ter essa ativação para esse questionamento. Como surgiu a vida? Como surgiu a Terra? Como surgiu o universo? Mais uma imagem, pode passar para a próxima. É só um tempinho para a gente pensar nessas imagens, o que a gente conhece, o que a gente já ouviu falar sobre a origem. Próxima. Esse exercício a gente está fazendo, vamos vivenciar agora durante a TPC, porque nessa vivência fazer com nossos alunos, né? E é um trabalho para que a gente possa desenvolver a nossa competência, né? Também, através dessa habilidade. Vamos lá, eu trouxe aqui um texto de filosofia, tá? Esse texto está em filosofia, no caderno do aluno, do primeiro semestre, na página 295. É uma fala do filósofo Bertrand Russell. Eu vou usá-la para que possamos ter essa ativação, né? Essa sondagem inicial. Possui o universo alguma unidade ou propósito? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? Existem realmente leis da natureza? Ou acreditamos nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela ordem? É o homem o que ele parece ser ao astrônomo? Isto é, um minúsculo conjunto de carbono e água a rastejar, impotentemente, sobre um pequeno planeta sem importância? Ou é ele o que parece ser a Hamlet? Acaso é ele, ao mesmo tempo, ambas as coisas? Existe uma maneira de viver que seja nobre e uma outra que seja baixa? Ou todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis? Se há um modo de vida nobre, em que consiste ele e de que maneira realizá-lo? Deve o bem ser eterno para merecer o valor que lhe atribuímos? Ou vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte? Existe sabedoria, ou aquilo que nos parece
tal não passa do último refinamento da loucura. Tais questões não encontram resposta no laboratório. É um texto bem questionador, nos faz refletir sobre essa origem. Deixa eu achar a tela aqui. Sobre essa origem, sobre o nosso propósito, independente do que nossas crenças, né, nos levaram a pensar sobre a origem da vida. Esse texto, como propósito da filosofia, nos faz pensar um pouco mais sobre esse propósito, sobre o que somos, o que não somos, ou a importância do que damos a essas crenças que nós temos. Por muitos criticada, né? Eu trouxe essa abordagem hoje para vocês, que, por coincidência, essa semana, um aluno de biologia me procurou se eu poderia orientá-lo sobre um trabalho que ele teria que fazer sobre a apresentação do evolucionismo no ensino regular. E eu disse a ele que uma estratégia interessante para que a gente trabalhe o evolucionismo, para que a gente tenha uma porta de entrada para apresentar o evolucionismo, é mostrar o criacionismo. Mas não só falar existe o criacionismo. Não, a gente fala o que é o criacionismo, define o criacionismo e mostra a importância dele em cada uma das culturas. Porque antes mesmo da ciência começar a pesquisar a origem da vida, cada povo, na sua cultura, com a sua realidade, tentava explicar essa origem da vida. Eu trouxe o nome mitologia, e a gente explica isso, já explicando para vocês. Eu trouxe a definição de mitologia. Para muitos é religião, e para muitos é o conhecimento popular. Então, vale a pena a gente explicar isso. E já lembrando que nós temos uma definição do criacionismo dentro da mitologia judaico-cristã, porque nós estamos num país que culturalmente nós temos as religiões judaico-cristãs como maioria das religiões no país, apesar de que as populações originais têm as mitologias próprias, né? Tem a mitologia própria delas, como eu trouxe aqui, nós temos a mitologia tupi-guarani, que explica a origem da vida, a origem do ser humano. Nesse slide, eu sugiro que vocês façam, no desenvolvimento, que vocês peçam que pesquisem sobre essas mitologias. O tempo é escasso, estou olhando para o cronômetro aqui, não vai dar para falar de cada uma delas. Os links que trazem o que cada uma dessas essas mitologias diz estão na descrição, estão na apresentação também. Tá? É importante até mesmo para você ter um acolhimento melhor, como eu já atendi uma escola que tinha alunos de outras culturas, né, de outros países, e que, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui, a escola que eu fui no atendimento tinha uma aluna que era indiana. Então, a mitologia que ela teve acesso foi a mitologia hindu, não a mitologia judaico-cristã como a nossa. Tá? Então, quando você apresenta outras explicações criacionistas, primeiro você tem o acolhimento. Olha, o professor conhece. Para nós, professores, é importante nós sabermos que existem outras também, para que a gente acolha as diversas crenças e mostre para os alunos que não é só a que ele
a que ele convive, a que ele cresceu, que é a única e verdadeira explicação para a origem da vida. Tudo bem? A origem do ser humano, a criação do universo. Então nós temos aí diversas culturas, cada um utiliza o elemento presente no seu tempo histórico, na sua cultura, para explicar a origem, e alguns elementos são comuns em todas as mitologias, né? Que está aí um material interessante para nós lermos e conhecermos, para mostrar, né? Fazer esse desenvolvimento, até essa abertura cultural para nós, professores, para os alunos, para a sociedade também, né? Ainda mais num momento tão difícil para nós que estamos vivendo agora. Vamos para a próxima. E após a gente apresentar o criacionismo, né, nós temos essas crenças em vários locais, em várias civilizações, a gente mostra o que a ciência conseguiu provar ou levantar de teoria com evidências dentro do que a pesquisa científica, que ela consegue trazer dentro da sua metodologia, né, da metodologia científica. Então nós temos a evolução química, a panspermia, a teoria heterotrófica, autotrófica. A gente tem uma série de explicações dentro do evolucionismo, que são teorias baseadas em evidências científicas. Então, a partir do momento que você consegue, né, mostrar que você acolheu com o criacionismo e você abriu as portas para o evolucionismo, você não tem que mudar a sua crença para poder aceitar o que a ciência explica, né? Eu, pessoa, acredito em uma coisa. Eu, profissional, eu, estudante, eu vou prestar um vestibular, tenho que trazer o que a ciência traz como evidência. Tudo bem? Próximo slide. Vocês sabem que se a gente for falar de todas as teorias, todas as evidências aqui, a gente tem horas e horas de conversa, assim como falar das mitologias. Então, nesse desenvolvimento, você mostra, existe o criacionismo, você é aceito, tem um espaço, a sua crença tem espaço, nós sabemos que ela existe, e nós temos o que a ciência explica. Então, você acolhe e depois você apresenta o que a ciência tem a nos dizer sobre. Tem uma sugestão de vídeo do Bertrand Russell, que é uma entrevista de 1959, tá aí o link, é um vídeo muito curto, e nós não vamos passar o vídeo completo aqui, até por problemas com o YouTube. A próxima, por favor, Paulinho. E para a gente finalizar, seguindo, né, para a finalização da nossa parte, da nossa formação, desse trecho da formação como educador, eu transcrevi aqui a entrevista dele, né? A pessoa pergunta para ele: uma última pergunta. Suponha, Sr. Russell, que esse filme seja assistido por nossos descendentes como os pergaminhos do Mar Morto daqui a 1000 anos. O que você acha interessante dizer àquela geração sobre a sua vida e suas lições que você aprendeu? E ele diz: eu gostaria de dizer 2 coisas. Uma intelectual e outra moral. O conselho intelectual que eu gostaria de dar é este: quando você está estudando um assunto ou considerando alguma filosofia, pergunte a si mesmo, somente, quais são os fatos? E qual é a verdade que os fatos revelam? Nunca se deixe divergir pelo que você gostaria de acreditar, ou pelo que você acha que teria benefícios às crenças sociais se fosse acreditado. Olhe apenas e somente
para quais são os fatos. Esse foi o conselho intelectual que gostaria de dar. O conselho moral que eu gostaria de dar é muito simples. Eu diria: o amor é sábio, o ódio é tolo. Nesse mundo que está ficando mais interconectado, nós temos que aprender a tolerar uns aos outros. Nós temos que aprender a aceitar o fato de que algumas pessoas dizem coisas que não gostamos. Nós só podemos viver juntos desta forma se nós vivermos juntos e não morrermos juntos. Nós precisamos aprender a bondade, da caridade e da tolerância, o que é absolutamente vital para a continuação da vida humana nesse planeta. Grande filósofo, Bertrand Russell. E agora, eu trouxe um texto do Darcy Ribeiro, que está no Caderno do Aluno, na página 266, em História. Nosso tema é o óbvio. Acho mesmo que os cientistas trabalham com o óbvio. O negócio deles, nosso negócio, é lidar com o óbvio. Ir tirando os véus, desvendando, a fim de revelar a obviedade do óbvio. O ruim deste procedimento é que parece um jogo sem fim. De fato, só conseguimos desmascarar uma obviedade para descobrir outras, mais óbvias ainda. Uma terceira obviedade que vocês conhecem bem, por ser patente, é que os negros são inferiores aos brancos. Eles fizeram um esforço danado para ganhar a vida, mas não ascendem como a gente. Sua situação é que uma inferioridade social e cultural tão visível, tão evidente, que é óbvia. Pois não é assim, dizem os cientistas. Não é assim, não. É diferente. Os negros foram inferiorizados. Foram e continuam sendo postos nesta posição de inferioridade por tais e quais razões históricas. Razões que nada têm a ver com suas capacidades e aptidões inatas, mas sim tendo que ver com certos interesses muito concretos. O próprio Euclides da Cunha não podia dormir porque dizia que o Brasil ou progredia ou desaparecia, mas perguntava: como progredir com este povo de segunda classe? Dom Pedro II, imperador dos mulatos brasileiros, sofria demais nas conversas com seu amigo e afilhado Gobineau, eu acho que é assim que pronuncia, embaixador da França no Brasil. Teórico europeu, competentíssimo na inferioridade dos pretos e mestiços. O mais grave, porém, é que além de ser um povo mestiço e, portanto, inferior e inapto para o progresso, nós somos também um povo tropical, e tropical não dá. Civilização nos trópicos não dá. Tropical é demais. Então, um texto para a gente trazer também a questão social, como eu disse em outras ATPCs, a gente traz a discussão também da evolução, da adaptação humana, dos povos originais do Velho Mundo, a cor da pele, a origem, né, de cada uma das variações de tom de pele, a igualdade, a equidade, e não tem época, não vamos deixar para falar também dessas questões, dessas civilizações e das diferentes características, né, da variabilidade da população humana apenas em datas comemorativas ou datas que lembrem alguma questão nessa área. Então, está aqui um texto que fala da obviedade da ciência, o que a ciência diz, o que a cultura diz, para a gente discutir e pode servir como um gancho para uma próxima orientação, tá? Como assim nós deixamos. E aqui um exemplo para a finalização com os alunos, depois de explicar a origem da vida, criacionismo, evolucionismo, a gente pode terminar com um mapa mental da origem da vida com os alunos. Tá bom? Uma sugestão. Desculpem, o tempo é muito curto, mas já fica o gancho para a próxima orientação.
Um abraço a todos, passo a palavra para o Paulinho. Olá, pessoal. Então, agora a gente vai continuar com Física e Química. Eu só estou de máscara, diferente dos colegas, porque eu estou aqui na sala, na diretoria de ensino, e tem mais colegas na sala trabalhando junto, então eu vou ter que ficar de máscara. Peço desculpa para vocês, tá bom? Mas eu acho que vai dar para ouvir direitinho. A intenção, na realidade, de Física e Química, assim como o Juvenal fez em Biologia, a Marcinha fez em Ciências, bom, a intenção é trazer mais materiais e trazer mais diálogos para que vocês possam preparar as aulas de vocês e os roteiros que vocês estão enviando ou as aulas que vocês estão dando para os alunos ficarem enriquecidos com atividades que vão além dos materiais da secretaria. Então, nós estamos pautando, e eu vou pautar Física e Química, em uma ATPC que ocorreu no Centro de Mídias para a área de Ciências da Natureza, que o pessoal trouxe um início de conversa sobre ativação inicial, sobre como fazer uma ativação inicial para uma conversa com os alunos, depois o desenvolvimento de uma situação de aprendizagem, depois uma finalização com eles. Então, eles trouxeram um exemplo de física, trouxeram um exemplo de química, um de biologia e um de ciências. Então, a gente vai continuar nessa linha. Então, eu vou trazer para vocês hoje aqui, né, uma habilidade, por exemplo, essencial de física, que foi uma apresentada pela SEDUC no dia dessa TPC que eu comentei com vocês e que a Márcia já falou lá no início, para a primeira série do ensino médio, e eles trazem aí já elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, sistema solar, no universo, com base nas interações gravitacionais, com o uso ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. Então, essa habilidade essencial escolhida, então ela é uma habilidade já para ser trabalhada agora, no começo, né, nesse semestre que a gente está trabalhando, com todas essas paradas que tivemos, né, então essa é uma habilidade que foi elencada como essencial para a física. Então, pensando nessa habilidade, né, os objetos de conhecimento, e isso que eu estou pondo aqui, a própria secretaria trouxe, tá? Então, eu peguei a partir do que eles trouxeram e a gente vai conversar temas além ou textos e vídeos e simulações que vão além do que está posto no material e do que eles trouxeram para a gente no dia dessa TPC. Então, eles colocam, se a gente for ver aqui para a física, muita coisa. Então, esse objeto de conhecimento, né, essa habilidade que foi solicitada, se a gente for pensar aqui e olhar para isso que eles colocaram, é muita coisa. Então, daria para trabalhar a cinemática, toda a parte cinemática, espaço, tempo, distância, velocidade, trabalhar dinâmicas, leis de Newton, força, atrito, a estática, o equilíbrio dos sólidos, centro de massa, enfim. Então, os objetos de conhecimento propostos são muitos. Então, isso daria muitas aulas de física para os professores trabalharem, né? Muitas mesmo. Então, o que a intenção é trazer nesse momento partes, né, de roteiros, de sugestões de atividades para que vocês possam trabalhar com os alunos de vocês, tá bom? Então, pensando nisso, nessa temática, nesse assunto proposto, uma ativação inicial, até também proposta pelo próprio material da secretaria, é falar sobre a montanha-russa, para que os alunos reflitam sobre a imagem da montanha-russa, tá? Que está na página 177 do material, que eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhada. Então, esse material está disponível, né? O caderno dele está disponível para a gente. O caderno de física da primeira série do ensino médio, do currículo em ação, onde tem essa situação de aprendizagem 1, que fala da montanha-russa. E aí tem as duas imagens que eu vou trazer para vocês nos próximos slides. E aqui tem um texto e algumas questões que falam sobre esse assunto. Então, essa primeira situação proposta, com a observação dessas imagens, já poderia ser uma ativação inicial proposta pelo próprio material, né? Então, isso já serviria para a gente como uma ativação inicial. Seguindo, né, nessa proposta do aluno olhar para estas duas imagens que estão lá, fazer a leitura do texto, isso já seria uma
ativação inicial, né? O aluno já ouviu algum momento da sua vida falar sobre montanha-russa, em algum momento ele já viu alguma imagem, talvez em algum momento ele já até tenha andado em uma montanha-russa, né? Mas de alguma forma esse aluno já teve algum contato ou já ouviu falar disso alguma vez na vida. Depois dessa apresentação, ainda como atividade inicial de sondagem, então veja, eu não trouxe nem número de aulas, porque esse ajuste de quantidade de aulas o professor vai fazer de acordo com a turma que ele tem, né? De acordo com o que ele sabe da turma e do andamento e do preparo das aulas dele ao longo do que está vindo este bimestre. Então, a gente só está aqui trazendo sugestões. A adequação à quantidade de aulas, a tempo, é uma coisa que o professor vai fazer pensando ali na sua turma. Então, após observar essas primeiras imagens e ter esse contato inicial, aí é proposto aqui algumas questões para o aluno pensar, né? Ainda como atividade de sondagem, né? Uma atividade inicial. Se eles já brincaram em alguma montanha-russa, como foi, né? Como funciona o carrinho de uma montanha-russa, né? Por que o carrinho não despenca quando está em um looping? Quais são as relações do movimento do carrinho da física? E assim vai trazendo alguns questionamentos para o aluno pensar. Esse questionamento serve tanto para uma ativação inicial, quando você está comentando ou iniciando o assunto com os alunos, mas ele também, se nós formos pensar, ele serve como uma avaliação final desse assunto. Então, poderia ser proposto ativação inicial, os alunos fazem um registro dessas questões, encaminha para o professor, ou se o professor está dando aula síncrona com os alunos, tem muitas escolas nossas que isso está acontecendo. Então, o professor já está conversando ali e já está tendo essa devolutiva dos alunos. Então, isso poderia ser um primeiro momento de ativação e poderia ser retomado na finalização da situação proposta e ver se eles mantêm a mesma posição com relação a cada uma dessas perguntas. Aí, agora, o que vai além do material que a secretaria trouxe, que a gente pode pensar e propor para os nossos alunos, por exemplo, para alunos, estou pensando agora, em alunos que não têm acesso à internet, que poderia ver um vídeo, por exemplo, ou que poderia assistir uma aula sobre o assunto. Então, eu estou pensando naquele aluno que muitas vezes a gente sabe tendo lá na escola, buscar os materiais semanalmente ou quinzenalmente que vocês preparam e deixam para os alunos. Então, poderia ser proposta, o professor poderia colocar na sua situação de aprendizagem, naquele seu plano, naquele roteiro de aula que ele prepara para o aluno, o texto, esse daqui que eu deixei o link para vocês, que fala das 8 montanhas russas só para corajosos, tá? Então, é um texto que está da Revista Azul, ele traz uma série de montanhas russas, falando inclusive da altura delas e onde elas ficam localizadas. Então, essa seria uma maneira, além da já apresentada que está no caderno do aluno, então que ele tem este material, esta seria uma outra maneira para o professor começar a abordar essa ativação inicial com os alunos. Bom, partindo, ainda sugerindo uma outra segunda leitura, tem um outro texto que fala: tem coragem? Nova montanha-russa mais rápida do mundo deve chegar a 250 km por hora. Então, esse é um outro texto que fala da montanha-russa que está sendo construída no deserto e que vai ser a montanha-russa mais rápida do mundo. Então, esse seria um segundo texto de ativação inicial para o aluno pensar. Então, posso pôr no meu material daquela semana de aula, daquela quinzena de aula, para aquele aluno, por exemplo, que não tem acesso a um vídeo, eu posso colocar esse texto no material impresso que está sendo proposto para ele, que ele vai até a escola buscar. Para aqueles alunos que têm acesso, eu disponibilizo o link e eles fazem a leitura do texto. Então, tudo isso são proposições de situações de ativação inicial. Ainda, para quem tem acesso à internet, poderia ser proposto assistir esse vídeo, tá? É um vídeo que não é tão comprido, que ele fala, é um protótipo, né? Mostra como vai ficar essa montanha-russa mais rápida do mundo, que está sendo construída na Arábia Saudita. Então, é um vídeo curtinho,
É bem bacana. Ele traz um carrinho, o carrinho da montanha-russa e o percurso que vai ser percorrido por esse carrinho na montanha. E ele vai trazendo, é muito legal, as velocidades. Então, a hora que o carrinho está subindo, a velocidade que ele sobe. Quando ele começa a descer um primeiro ponto, a velocidade que ele atinge, que ainda não é 250 quilômetros por hora. Depois ele sobe no ponto mais alto dessa montanha russa, que passa por trás de uma rocha, e aí nessa descida, sim, ele atinge 250 quilômetros por hora. Não vamos passar o vídeo aqui por conta do tempo, mas o link está aí para vocês. É um vídeo curto, é um vídeo interessante que também poderia ser utilizado como uma sondagem inicial com os alunos. Bom, feito toda essa sondagem inicial, sendo oferecido textos do próprio caderno do currículo em ação, ou oferecendo textos que vão além do material, mas que estão disponíveis para o aluno em PDF ou impresso para que ele pegue isso na escola, a gente vai partir para o desenvolvimento dessas situações, tá? Para o desenvolvimento dessas aulas propostas. Então, eu trouxe a relação com o material regular do aluno, que para a primeira série é o currículo em ação. E isso a própria secretaria traz para a gente. Então, ele traz que depois de feita essa primeira ativação, essa sondagem, essa conversa inicial com os alunos, poderia ser sugerida ao aluno que assistisse à aula do Centro de Mídias do dia 20/5 do professor Giba, onde ele coloca a questão da cinemática. E aí está o link do vídeo para vocês, que dá acesso a essa aula, que também pode ser proposto para o aluno que tem acesso à internet. Para aquele aluno que não tem, continuando estabelecendo essa relação com o material regular, ele vai para o currículo em ação, que lá na página 177, que foi o que eu mostrei para vocês, já traz todo o início dessa situação de aprendizagem. Bom, para além destes materiais, ainda, num segundo momento, no material da Secretaria do Currículo em Ação, ele traz para o desenvolvimento dessa atividade, desse assunto, para que o aluno faça esse experimento do looping vertical com um copo de água, tá? E aqui ele traz como um roteiro experimental para que o aluno possa fazer. Isso serve como um desenvolvimento, mas também pode servir como uma avaliação final para o aluno, quando, depois de desenvolvido o experimento, ele responda as questões propostas, por exemplo, o que está embaixo, porque a água não se desloca para fora do copo. Registre suas ideias, depois compartilhe com os colegas, né? Compartilhe com o professor o registro dessas ideias, isso também já é um processo de avaliação durante o desenvolvimento dessa atividade. Temos um vídeo, o Gilson, que é o nosso PCNP de tecnologia, que vocês já conhecem, que vocês veem vários vídeos deles também no nosso canal. Ele, quando estava em sala de aula, numa escola nossa, no Jamil Gadi, ele fez esse experimento com os alunos e ele tem vários vídeos que mostram, que apresentam esse experimento. Mas como a gente não tem o direito de uso de imagem, a gente não trouxe um vídeo do aluno. Mas antes de levar para a sala de aula, ele fez o teste com a filha dele. Então, a gente vai passar para vocês um vídeo bem curtinho da Gigi, a Giovana, filha do Gilson, fazendo esse experimento para vocês verem como é bacana e como é fácil de fazer, tá bom? Então, fiquem com o vídeo da Giovana. Pessoal, então agora vamos fazer para ver o que vai acontecer. Não tá aqui para beber água. Bem no meio. Interessante, né, pessoal? O vídeo da Giovana. Então, essa seria uma parte de desenvolvimento ainda com relação ao material regular, ao material proposto, ao material que o aluno tem da secretaria. Aí, seguindo esse material, continua toda a parte textual que ele traz, a temática, a energia que se transforma em movimento e começa a trabalhar essas questões de movimento, né? Depois de toda essa sondagem da atividade experimental, e aí ele vai começar
a pensar nessas situações. E também já propõe uma atividade, que poderia ser em grupo, mas caso estivéssemos na sala de aula regular, mas uma situação que daria para o aluno fazer e depois apresentar para o professor, que seria um mapa conceitual de tudo que ele viu até o momento, tá? Então, desde aquela abordagem inicial, depois da leitura dos textos, ou de ter assistido o vídeo sobre as montanhas, né? Sobre os carrinhos da montanha-russa, depois desse experimento feito, ou assistido a um vídeo, porque na internet também tem vídeo desse experimento, ele traçar aí um mapa conceitual sobre a energia que transforma o movimento. Aí, para além do material agora eu estou saindo um pouquinho do currículo em ação, e aí a gente está trazendo outras proposições para que o professor possa trabalhar com o aluno. Tem esse material aqui de Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, de Física, que é do projeto SEDUC do Rio de Janeiro. Eu vou só mostrar para vocês aqui um pedacinho desse material. Esse aqui, pessoal, é a carinha dele. Quando vocês clicarem no link que eu disponibilizei aí embaixo da apresentação, ele traz esse caderno. E aí, a parte do caderno, eu já fui na parte que nos interessa, que está lá na página 35, a vida em movimento. E aí, ele traz aqui uma série de orientações para o professor, para que ele possa trabalhar esse assunto. Então, você pode, né, depois de feita toda essa sondagem, toda essa parte inicial com os alunos seguindo os materiais da secretaria, pode partir daqui para adentrar mais ao assunto. Por exemplo, aqui traz alguns recursos e ideias para o professor de ativação inicial. Então, se você não quis usar aquela ativação inicial proposta no caderno, você pode utilizar a ativação que está sendo proposta aqui, um experimento de baixo custo também. Aqui traz como um meio para que os alunos possam tomar contato com o assunto, recursos que necessitarão, por exemplo, de um computador ou de assistir alguns vídeos. Então, isso já seria válido para os alunos que têm acesso. E aí ele vai trazendo tudo, passo a passo, a sequência de planejamento para o professor. Esse material é muito rico para que vocês possam planejar as aulas de vocês. Posso aproveitar parte desse material, uma situação, um texto, um experimento, né? E vou fazendo a mescla destes materiais com o que eu já tenho que está sendo proposto. Então, aqui ele vai trazendo uma atividade inicial, vai tendo essa conversa, traz um experimento, né? Depois ele vai trazendo uma outra situação e assim vai acontecendo toda... entra na velocidade média, plano inclinado e assim por diante. Então, esse é um material para vocês, que está o link aí, posição, deslocamento nos gráficos, é um material bem bacana que vocês podem utilizar para trabalhar com os alunos de vocês. Então, voltando aqui para a apresentação, trouxe esse material aqui como um material extra para o desenvolvimento das aulas. E aí você planeja a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, enfim, isso dá um monte de aula, porque esse assunto é um assunto bem extenso. Depois também, como sugestão, trago esse vídeo, se vocês quiserem assistir também é um vídeo bem interessante, que é um professor do Instituto Federal de São Paulo, ele trabalha a questão dos movimentos, tá bom? Então ele vai lá nessa pista de corrida e com as pessoas correndo ali, ele vai tendo uma conversa com a repórter sobre a questão do movimento. É um vídeo que foi preparado para o material do EJA Mundo do Trabalho, tá bom? Então é bem bacana. E a finalização, que poderia ser para essas atividades ou para parte dessa atividade, porque você vai propondo partes dela, você começa com uma ativação, vai dar o desenvolvimento, finaliza com alguma situação ali para o aluno, depois retoma de novo, finaliza de novo. O que o material sugere? Sugere que o aluno responda às questões propostas que está lá no material da página 177 e questões que são postas ali na aula do professor Giba, que foi disponibilizada. Então, traz de novo a relação com o material. Aí eu trago algumas outras possibilidades. Se você chegou ao ponto de trabalhar com velocidade, com movimento acelerado, com movimento retardado com o aluno, que isso seria, né, para aulas além, você pode trazer, por exemplo, situações como essa, de um gráfico, onde o aluno vai ter que fazer uma análise do que ele aprendeu, né, de tudo que ele viu sobre a questão do movimento em forma de gráfico, e ele vai responder algumas questões que são propostas aí. Tá? Eu já mostro de onde eu tirei essa questão aqui para vocês. Uma outra possibilidade seria
uma coisa que eles veem muito, né? Que é a propaganda de automóveis, que sempre está destacado ali a aceleração. O carro vai de 0 a 100 km em quantos segundos, né? Então, qual a vantagem de ter um carro com essa aceleração tão rápida, de ter uma boa aceleração, né? Qual a diferença de dar 0 a 100 em 4 ou 6 segundos? Né? Isso, de fato, é muito importante? Ou apenas um recurso para falar que o carro é melhor? Né? Isso significa que o carro é mais seguro? Então, são ideias do cotidiano do aluno, são questões para a gente pensar na finalização dessa primeira abordagem de movimento, de aceleração, de velocidade com os alunos. Uma outra possibilidade seria o aluno olhar essa figura, né, de uma pessoa comum andando de bicicleta e ele pensar e fazer reflexão, né, se a bicicleta está parada em movimento, né, ao fundo da imagem é possível ver algumas árvores, elas estão paradas ou em movimento. Se a pessoa parar de pedalar por 10 minutos, aonde que ela vai chegar? Então, são questões que são de reflexão para a finalização dessa situação proposta. E aqui tem o PET colorado, é uma simulação que também dá para pedir para o aluno que tem acesso, né, vou trazer aqui para vocês a internet, ele possa fazer essa simulação aqui do PET colorado, onde ele coloca, e aí ele vai trabalhando com o skatinho aqui, ele vai me dando a energia cinética, energia potencial, energia térmica, e vai me dando a velocidade. Eu posso trabalhar a questão gráfica, tirar o grid, né? Tirar a velocidade, aumentar a massa, aumentar o atrito, e assim por diante. Essa seria uma outra possibilidade de trabalho com essa questão. Bom, feito essa abordagem inicial em física, vamos para a química. Em química, o que foi proposto pela secretaria na TPC que eu já mencionei, foi uma habilidade essencial da terceira série do ensino médio, onde a primeira habilidade que é posta é uma retomada de uma habilidade que é trabalhada na segunda série, tá? Que é fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise das suas propriedades. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Quais são os objetos de conhecimentos propostos para a secretaria nesse início de conversa? Seriam as interações inter e intrapartículas, para explicar as propriedades da substância, temperatura de fusão e ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica. E aí já entrar nas ligações químicas, né? De atividade inicial, como sondagem, o que a própria secretaria propõe? Ela propõe 2 aulas que estão no centro de mídias, as 2 são do dia 8 de fevereiro, né? Tem os links aqui para vocês, os links estão funcionando, eu testei todos, né, no dia 7 do 4, que é uma aula que foi proposta para a segunda série, ou seja, está trabalhando o início da conversa com esses alunos da segunda série, e depois uma aula da terceira série, onde ele faz essa retomada que está sendo solicitada aqui na nossa situação proposta. Depois de assistida essas 2 aulas, né, eles propõem que os alunos fazerem uma pesquisa sobre o que são forças intramoleculares e intermoleculares, e construir uma tabelinha com as principais características de cada uma delas, né? Então, constrói uma tabelinha para cada uma delas lado a lado. Isso serve como ativação inicial e também serve como avaliação para o professor, para você, professor, como avaliação inicial de sondagem ou como avaliação final pós-trabalho desses assuntos com os alunos. Depois, o próprio material traz, e aí já é o material do São Paulo Faz Escola, porque na terceira série do médio a gente não tem currículo em ele traz algumas situações, problemas, que são perguntas para o aluno pensar nessas ideias, desses conceitos, né? Porque às vezes tomamos choque quando a gente coloca a mão em uma superfície metálica, porque materiais conduzem eletricidade, outros não, o que acontece com o raio, de onde vem cargas, enfim, o que é energia na sua concepção, e ele vai trazendo uma série de questões que são questões para que o aluno pense sobre o assunto como uma atividade inicial de sondagem. Também está no material. Também o próprio material traz um vídeo que o título é De Onde Vem o Raio e o Trovão, episódio número 20, também está disponível aqui para vocês, tá? O acesso, o que eles colocam foi feito em 16 de dezembro, mas eu acessei o link no dia 7, ele está funcionando, e aí ele pede para que os alunos, depois que assista esse vídeo, né, coloque a sua impressão nas ideias
que foram postas no vídeo. Ou seja, primeiro ele respondeu uma série de questões com o que ele pensa, com o que ele sabe sobre o assunto. Entre elas está essa questão da descarga elétrica, e aí vem o vídeo falando sobre isso, e aí ele comenta de novo as impressões sobre aquela atividade que foi feita anteriormente. Será que ele mantém as ideias iniciais? Será que ele muda? Será que o que ele pensava sobre o assunto é muito diferente do que foi abordado com esse vídeo? E aí ele responde de novo no caderno de atividade, formulando as hipóteses para explicar aquela situação, problema. Então isso serve como uma ativação inicial, mas também serve para o professor como uma avaliação. Porque durante o percurso, o professor já está avaliando o aluno, ele já está avaliando nessa ativação, ele já está avaliando no desenvolvimento, ele já está avaliando na finalização dessas atividades. Depois também é proposto um vídeo que o título é Tudo se Transforma, Ligações Químicas. Também está disponível, eu acessei no dia 7, é um vídeo curto que ele fala sobre as ligações químicas. É um vídeo curto interessante para os alunos que têm acesso à internet. Também como ativação inicial, trazemos um outro vídeo que fala uma breve história da ligação química. Tem um lugar que está disponível, eu testei o link no dia 7, está funcionando. E aí eu retorno e coloco o friso em amarelo para vocês. Após assistir esses dois vídeos, tanto esse aqui, de Tudo se Transforma, quanto uma breve história da ligação química, aí uma outra proposição era sistematizar as ideias do vídeo, tá bom? E aí sim, se a turma que você está trabalhando, você está entrando, dando aula ao vivo, né, de maneira assíncrona. Tem muitas escolas nossas que estão fazendo isso. Você está transmitindo a sua aula ali e os alunos estão assistindo, dá para você promover essa discussão após a apresentação desse vídeo, tá bom? Então, caso o professor esteja transmitindo, se não, você vai trabalhar com textos e outras sugestões que eu vou trazer agora. Então, eu estou trazendo sugestões para os alunos que estão com acesso, para os professores que estão trabalhando, estão dando as suas aulas regulares ali, de maneira síncrona, e para os que estão propondo as atividades para que o aluno faça em casa, e para aqueles que ainda nem atividade conseguem pegar via internet, que ele tem que buscar essa atividade ali na escola. Uma outra possibilidade seria um outro vídeo também que fala sobre ligações químicas, que é do EJA Mundo do Trabalho, daquele material também da secretaria, tá? Que é bem interessante. Esse vídeo eu acessei também no dia 7, ele está super legal, tem 13 minutos, também poderia ser uma ativação inicial. Para os alunos que não têm acesso, o que poderia ser proposto é a leitura desse texto, né, o átomo, as ligações químicas e as suas propriedades, que ele começa falando sobre o modelo atômico de Bohr e as suas ligações. Esse é um material nosso da secretaria, tá, que é do caderno EJA. E aí o desenvolvimento, a relação com o material regular que a secretaria propõe são as 2 aulas do Centro de Mídias e o caderno do São Paulo Faz Escola, tá bom? Aqui é a carinha do material da EJA, tanto aquele que eu falei lá em física, que trouxe aquelas questões, tem os cadernos de química, tá bom? Então, os cadernos têm essa carinha aqui, ó. Esse é o de química. Então, aqui está o texto, vejam que lá eu pus um recorte. Aqui tem o modelo atômico de Bohr, traz toda a questão de camada eletrônica, nível de energia, traz questões. Então, tudo isso você pode colocar na sua aula, ligação metálica. Então, é um material muito rico para trabalhar com os alunos para propor as atividades para eles. Aí eu trago esse material aqui, que eu achei bem bacana quando eu estava pesquisando, que é um caderno, e aqui está o link, quando vocês clicam, tá? Ele está disponível, vocês podem pegar. É um caderno da secretaria lá de Pernambuco, tá bom? Ele traz o que para a gente aqui, ó? Esse é o material, quando vocês fazem download, ó, tem a capinha que foi colocada ali, e aqui traz todo um passo a passo de como você trabalhar isso, ó, com links, com ideias, com sugestões de texto, com imagens. Então, o aluno que tem acesso à internet, proponha para ele que assista esses vídeos. Para o aluno que não tem, proponha para ele a leitura desse texto, disponibilizado esse arquivo em PDF ou disponibilizado impresso na escola, tá? E aí tem todo um trabalho, um desenvolvimento aqui com essa situação proposta, tá bom? Seguindo aqui por conta do nosso tempo, a finalização. Essa é uma finalização que está na caderno EJA que eu mostrei para vocês, que são algumas questões para o aluno pensar, relacionadas com a queima de fogos de artifício, relacionar com o modelo de Bohr,
relacionar com o elemento potássio e assim por diante. Um pense sobre, que é para o aluno pensar que a maioria dos objetos metálicos são formados por liga e não por um metal puro. Pensar na torneira, válvula, chave, tudo são ligas metálicas. Para os seus alunos que já estão um pouco mais avançados, começar a colocar desafios para eles sobre esse assunto, como por exemplo íon potássio e os íons bromo, com seus respectivos átomos neutros, e assim trazer algumas questões para eles que também estão no material do EJA. Pode ser também feita uma finalização com algumas ideias mais simples, mas para que o aluno possa refletir fazendo a leitura de algumas imagens. Então, por exemplo, poderia olhar para essas duas imagens. Na primeira, aceita esse elétron como prova do meu amor? Né? E pedir para que o aluno pense no que essa imagem reflete ou o que essa imagem representa para ele em termos de ligação química. E a segunda também, onde eles estão ali no jantar. E também uma outra imagem, onde também pode ser proposto vídeo sobre isso, onde eu tenho sal puro, coloco ali o meu teste de lâmpada, não acontece nada, e quando eu coloco ele em um meio aquoso, ele acende a lâmpada. Então, pessoal, essas são apenas sugestões, a gente vai poder trabalhar isso mais aprofundado em outras temáticas. O tempo foi curto, mas isso são só ideias de ativação inicial, desenvolvimento e finalização para vocês. Muito obrigado pela paciência até aqui e até a próxima TPC. Então é isso, professores. Agradecemos a atenção de vocês nessas duas ATPCs, essa explanação que tivemos para dar ideias, sugestões, subsídios para vocês nos 4 componentes curriculares. Um forte abraço a todos. Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima TPC. Como disse o Paulinho, são ideias, são sugestões de como trabalhar. Na próxima, esperamos poder desenvolver, deem a opinião de vocês, deem sugestões de vocês, para que possamos trazer um complemento muito mais adequado para vocês na próxima orientação. Muito obrigado a todos.